Bem, meus irmãos, antes de fazermos a leitura de uma página do Evangelho, aquela página preparatória que fazemos sempre, né, para a nossa harmonização, que será feita essa leitura pela nossa irmã Jace, gostaria de lembrar a vocês, vendo o nosso boletim informativo, que vocês já podem obter no site do SEASA, né, sobre as efemérides desse mês. Então, no dia 11 de janeiro de 1874, portanto, 149 anos atrás, nascia na cidade de Natal Adelaide Augusto Câmara, chamada também de Aura Celeste, uma espírita que doou a sua vida, né, dedicou-se integralmente para o trabalho da caridade, para a divulgação da doutrina espírita, uma excelente oradora, grande articulista, e deixou-nos até hoje, porque ainda existe no Humaitá, uma obra muito interessante, muito importante, que é o Asilo Espírita João Evangelista. Então, como eu disse, existe até hoje no Humaitá, aqui no Rio de Janeiro, o Humaitá, e atende crianças de 3 a 15 anos do sexo feminino. Então, meus irmãos, Aura Celeste, 11 de janeiro de 1874, nascia em Natal. Então, meus irmãos, considerando a hora, eu vou pedir à nossa irmã Jace que faça a gentileza da leitura da página de hoje. Boa noite. A leitura será do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que caminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que esta base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, consequentemente, este edifício sobre alicerces inomináveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo dos homens. Visto que a fé não afronta o ridículo dos homens, não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo de vossa fé, para a incurtirdes aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica
e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tendes, pois, a fé, com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo porque o amais. Os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor. Boa noite, bom estudo a todos. Bem, meus irmãos, nossa irmã Jássica foi muito inspirada ao abrir nessa página. A fé é fundamental para nós. E não é à toa que Jesus, em todo o seu apostolado, nunca deixou de falar sobre ela, sobre a importância dela. Mas agora vamos prestar a máxima atenção ao nosso irmão Alcir Mesquita, que vai fazer o estudo à noite de hoje do capítulo 13 da obra Diversidade dos Carismas, do saudoso Hermínio Miranda, itens 11 a 14. Seja muito inspirado, Alcir. Beleza. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, nosso meigo amado mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. Nós vamos dar continuidade, né? O capítulo 11, o Gilberto fez até o item 10. Capítulo 13, nós estamos discutindo, Hermínio propõe uma série de considerações sobre mediunidade e nós vamos continuar trabalhando do tema continuidade, do tema mediunidade com ele. O item 11, Hermínio começa as primeiras manifestações mediúnicas de Regina, encontraram-na ainda despreparada do ponto de vista doutrinário, porque começaram muito cedo em sua vida, ainda na infância, como vimos, e se tornaram tão naturais e rotineiras que ela confundia pessoas encarnadas com as desencarnadas pela simples razão de não saber que umas eram vivas e outras eram mortas. E isso continuou até mais tarde, ainda adolescente. E aí eu vou dividir com vocês uma experiência muito interessante. Eu até questionei minha mãe, mas a minha mãe está com 90 anos e algumas coisas ela esquece. Ela sempre contou que quando eu tinha 4 anos, eu tinha um amigo espiritual que eu conversava com ele e falava, e eu reclamava, né, porque minha mãe servia o lanche da tarde e eu dizia para minha mãe para servir para o meu amigo que estava ali sentado perto de mim e ela falava sempre o nome, eu nunca anotei, né? Ela contava aquilo sempre e aí eu fui provocar a memória dela para saber o nome desse amigo, mas ela lembra da história, mas não lembra mais do nome. Então eu deixei passar o tempo, nunca anotei. E aí o curioso dessa história é que a minha infância eu passei no Riachuelo, na rua Vitor Meireles. E quando eu comecei a conversar com esse amigo, eu conversava com ele como se ele existisse, minha mãe não espírita na época, né? Ela entrou em pânico, né? Falou, primeiro filho, né? Mãe desesperada como a minha, ela entrou em pânico e veio aonde? Ao Dr. Valente, que fazia consultas aqui, e trouxe para contar para ele que o filho conversava com uma pessoa que ela não via, não sabia, e ela achava que eu estava com um parafuso frouxo, né? Graças a Deus ela veio ao Valente, e o Valente falou para ela, não se preocupa não, isso é absolutamente normal, porque as crianças têm uma mediunidade ainda bastante desenvolvida nessa fase, e vai passar aos 7 anos, vai passar, e está isso, está em Kardec lá, né? Os 7 anos e tal. E minha mãe se tranquilizou, uma vez que o Dr. Valente falou para ela que ela não podia, nem precisava ter nenhuma preocupação com isso. Lógico que
Não me lembro desses fatos, depois, na adolescência, muito menos eu tive esse tipo de percepção. Mas quando criança, conta a minha mãe, o Beto até lembrava disso, que ela ficava muito preocupada comigo e tal, e só se tranquilizou porque o doutor Valente falou para ela que isso era normal e acontecia com as crianças, né? Então essa é um testemunho real, né, de visitas inesperadas. Então vamos voltando aqui, né? Ela continuou até mais tarde, ainda adolescente, e um pouco depois, quando as evidências se sucediam com impressionante e espontâneo realismo, né? Certa vez, em sua casa, sozinha, deixou-se envolver pelo silêncio do ambiente. Era uma tarde de verão, quente e abafada, deitou-se no chão para descansar e refrescar-se, visto que o contato com o tecido dos móveis estofados se tornara insuportável naquela quadra do ano. Estava ela assim deitada, em repouso, e provavelmente já um tanto desdobrada, pois ela se desprende com a maior facilidade, quando notou que entrava pela sala uma mulher magrinha, ainda jovem, com um vestido estampado de flores miúdas em fundo verde claro. A essa altura, ela já aprendera a distinguir gente de espírito, mesmo porque ninguém poderia ter surgido assim de repente na sua sala, com a porta de entrada fechada à chave. Aí eu peguei alguns casos conhecidos, né? Ele fala de Regina, mas a gente tem uma profusão de casos, né? O mais importante, talvez, não sei se mais importante, mas significativos, as Irmãs Fox. As Irmãs Fox, em 1848, pré-publicação do Livro dos Espíritos, quer dizer, não tínhamos uma cultura de espiritismo naquela ocasião, e importante, os pais e a família das irmãs eram luteranos, então eles não professavam nenhuma religião que cultivasse esse aspecto espiritual da relação entre encarnados e desencarnados. Elas acreditavam absolutamente na não possibilidade da comunicação, né? Kate e Margaret, de 11 e 14 anos, respectivamente, se comunicaram através da tipografia, porque era por pancadas, 2 pancadas, 1 pancada, ou uso de pancadas, onde o espírito Charles Rosner disse detalhes de sua vida e sua morte, né? O Charles era um mercador, um mascate, e andava vendendo, e nessa casa ele foi assaltado, mataram ele e emparedaram, né? Criaram uma parede, emparedaram ele, e ele queria ser enterrado. O que ele queria de fato, né, era ter um enterro digno para o corpo dele, e elas providenciam isso, né? As Irmãs Fox, elas conseguem decodificar toda a mensagem do Charles. O Chico, né, conta-se, ele já deu esse testemunho e falava com a sua mãe com a maior facilidade. Toda vez que ele estava muito deprimido, né, sofrendo muito com a da sua madrasta, a mãe aparecia para consolá-lo, e ele conversava longamente com a mãe dele, né, com 5 anos de idade. A mãezinha lhe aparecia principalmente quando sofria maus tratos por parte da madrasta. A Ivone Pereira, que tinha também, como a Regina, uma mediunidade dilatada, né? E nós vamos ver que tem aspectos da mediunidade da Regina que ela descreve nesse capítulo, que a Ivone se encaixa como uma luva, ela tem essas características, né? Memórias do suicida, muitas das vezes, a Ivone assistia a cena e depois ela vinha descrever a cena com auxílio dos seus mentores. Então, ela não era uma psicografia clássica, a gente vai ver a Regina fazendo isso. E Divaldo, que desde os 4 anos via os espíritos. Aí eu me lembrei, interessante contar essa história do índio, meu amigo lá, que eu também tinha essa idade. Aos 5 tinha um amigo índiozinho chamado Jaguaraçu. Eu queria saber o nome do meu amigo índio, mas minha mãe não lembrava mais. Brincavam juntos, conversavam, à medida que Divaldo crescia, Jaguaraçu crescia também. Quando Divaldo fez 12 anos, Jaguaraçu disse a Divaldo que teria de se afastar, pois estava se preparando para reencarnar. Divaldo teve um susto, pois pensou que Jaguaraçu era uma pessoa encarnada. E tem uma característica de Divaldo muito interessante, ele jovem, né, jovem adulto, trabalhava na repartição e
de volta e meia ele era pego numa situação ridícula, porque ele trabalhava numa seção de aposentados e ele levantava para atender alguém e não tinha ninguém no balcão e os amigos ficavam de galhofa com ele, gozando o Divaldo, né? E o chefe dele tinha uma certa compreensão do problema, falou: Divaldo, você olha sempre para mim quando aparecer alguém no balcão. Se eu fizer assim com a cabeça, você não vai lá atender porque é desencarnado. Se eu fizer assim, você pode ir atender. Então o Divaldo ficava ali sentadinho para atender os aposentados que chegavam, e chegava alguém, ele olhava para o chefe fazia assim, ele virava e continuava trabalhando normalmente, né? Sabia que era para não ir atender. Então o Divaldo sofreu muito tempo com isso, né? Diz Divaldo, inclusive testemunho dele, que ele tinha tanta dificuldade de identificar encarnados de desencarnados, que ele nunca tirou carteira de motorista porque ele tinha medo de atropelar uma pessoa assumindo que era desencarnado e não era. Então ele, para não machucar ninguém, ele optou por nunca dirigir. Você vê a dificuldade dele. E a gente acha interessante, engraçado, mas é meio complexo, né? Você viver num mundo que você não sabe quem está encarnado e quem está desencarnado. Então isso, inclusive para um não espírita, traz um transtorno muito grande. Divaldo teve um susto, quer dizer, quando o Jaguaraçu disse que não ia mais aparecer. Após um tempo, Divaldo teve a oportunidade de conhecer Jaguaraçu em sua nova encarnação. Ele se apresenta Divaldo, que durou 38 anos. Após seu desencarne, tornou a aparecer a Divaldo, agora com a aparência da última existência. Então, esse processo é um processo, não é só da Regina, né? E tem um caso muito interessante que a Sueli Caldas Schubert descreve com muita ênfase, que é da Elizabeth de Esperance, né? A Elizabeth tem um caso muito curioso, filha de um comandante de navio. Ela passou a infância, ela é inglesa, né? Num velho casarão no leste de Londres, tem livros publicados por ela, uma médium espetacular, que no passado pertenceram à família Cromwell, família tradicional da Inglaterra. Foi nesse período que começou a ver os espíritos que circulavam no imóvel, mas que ninguém mais via, só a Elizabeth, desacreditando-a e censurando-a por essas referências. Na adolescência, entre 13 e 14 anos de idade, o fenômeno levou a que vivenciasse dificuldades de relacionamento com a sua mãe. A mãe não acreditava, achava que ela inventava, que ela era maluca, e ela começou a ter muitos problemas com a mãe, né? A mãe julgava que ela era louca, o que lhe abalou muito a saúde. O retorno do pai, o pai era um comandante de navio, nesse período viu que diante da sua palidez e magreza, este a levasse consigo ao navio, em uma viagem pelo Mediterrâneo. E o pai faz isso, né? Ele, comandante do navio, leva a Elizabeth, com 14 anos, para a viagem. Ao final dessa viagem, a jovem vivenciou uma vez mais o fenômeno, visualizando um veleiro fantasma, que ela não imaginava fantasma, né? Um veleiro real, que veio navegando contra o navio do pai dela e atravessou o navio do pai, deixando-a em pânico no primeiro momento e depois deprimida diante da incredulidade do pai e da tripulação, né? Porque esse é o problema do vidente, né? Ela viu o navio se aproximava, ia chocar, atravessou o navio do seu pai e todos, né, ficaram debochando dela. Então é muito interessante esse testemunho da Sueli, né? No Missionário da Luz, antes da gente voltar aqui para o nosso livro, André Luiz, no capítulo intitulado A Epífise, né, temos um capítulo intitulado A Epífise, onde ele aborda a importância da glândula pineal como órgão sede da mediunidade no corpo biológico. A glândula pineal é uma estrutura do cérebro e tem essa função despertada na puberdade. E é muito interessante, Missionários da Luz, eles fazem uma ênfase muito grande, né, no descaso que se faz da pineal na nossa vida adulta e a importância dela nessa conexão. E eu fui fazer uma pesquisa sobre isso, e esse cientista, esse médico, Sérgio Felipe de Oliveira, psiquiatra, realizou uma pesquisa utilizando equipamentos de microscopia eletrônica e de ressonância magnética, onde concluiu, ele não é espírita, ele é só um pesquisador,
concluiu que nos médiuns ostensivos, ou seja, aqueles com mediunidade mais aflorada, na glândula pineal desses indivíduos, há um número maior de cristais de apatita. Depois a gente vai ver o que é apatita. Estes cristais de apatita não são calcificações, são estruturas funcionais que agiriam como antenas capazes de captar estímulos eletromagnéticos e decodificá-los em estímulos neuroquímicos, que são o que o cérebro seria capaz de compreender. E Hermínio fala sobre isso, né? Que é a audição coclear e a visão diencefálica, que é exatamente o que o Sérgio Felipe veio a comprovar na sua pesquisa, né? Na pesquisa do Sérgio Felipe, ele identifica que naqueles médios muito desenvolvidos, a epífise apresenta, e não calcificações ou cistos, mas presenças de... O que é a apatita? A apatita é um nome que abrange um mineral inserido nos fosfatos, predominantemente composto por fosfato de cálcio, mas podendo apresentar teores significativos de flúor, cloro e hidróxido. A apatita tem um papel importante na vida da gente, né, como um mineral que é usado largamente, são dos principais minerais acessórios em diversos tipos de rochas, sejam ígneas, metamórficas ou sedimentares. Como grupo, sua composição pode ser muito diversa, pois suporta uma grande variedade de substituições complexas na sua estrutura. Essa informação é do Departamento de Geociência da USP, então complementa, né? Vocês veem que Hermínio estava no caminho certo e a ciência comprova o que Hermínio faz, e André Luiz se antecipa muito a tudo quando faz, na obra Missionários da Luz, a descrição da importância da epífise, né? Pois não. Microfone para você, um minutinho. Quem é que vai levar o microfone para ela? Por favor. Senão, nosso ouvinte da TV e da Rádio Abel vão ficar revoltados que não ouvirão a sua pergunta maravilhosa. O doutor Sérgio Felipe de Oliveira, ele é médico, né? É médium, né? É espírita, é psiquiatra, e ele trabalha, ele estuda, trabalha na USP, né? Isso. Ele dá curso, né? Ele tem os cursos do doutor Sérgio Felipe, que ele é especializado dentro da parte científica do espiritismo. Isso. Ele é a parte mais interessante para ele é justamente a pineal, né? Então ele já fez várias lâminas, né? Inclusive com os médiuns assim em transe, né? Em êxtase, para estudar o cérebro dessas pessoas. E ele foi um dos principais que falou sobre esses cristais de hidroxiapatita, porque justamente, digamos, como cristal, ele tem várias facetas. Isso. Então, quanto mais, digamos, facetas tiver esse cristal de hidroxiapatita, maior é o potencial desse médium, né? Exato, então, exato. Ele tem vários estudos nesse sentido, né? E é muito interessante. Essa contribuição é importante, é isso mesmo. Na verdade, eu ressaltei o fato porque esse trabalho dele, ele publicou academicamente, né? Uma pesquisa acadêmica, né? Mas ele é espírita, praticante. Tem. Não. O Sérgio Felipe é um pesquisador importante e ele está comprovando de trabalhos acadêmicos importantes, né? Científico, metodologia científica, tudo isso que André Luiz nos trouxe, Missionário da Luz, tudo isso que Hermínio está nos trazendo nesse projeto. E só para ressaltar, né? Cristais como um todo, principalmente cristais de quartzo, são usados na recepção e transmissão de circuitos eletrônicos, rádio em geral, né? Então, tem um paralelo aí. Já que o Beto fez essa ponderação, vocês não vão lembrar que vocês são jovenzinhas todas, né? As moças, inclusive, não têm mais que 20 anos, mas nós, quando criança, não sei se vocês lembram, mas Edmundo certamente sabe, Rádio Galena. Rádio Galena era um radinho que era simplesmente um cristal, e você ligava a ele um fone de ouvido e você captava as rádios, né? Eram rádios ondas médias, né? AM,
e você ouvia no rádio galena, era nada mais, reforçando o que o Beto falou, era um cristal. E era uma brincadeira interessante que você, com um cristalzinho e um fone conectado, você ouvia rádio sem nenhuma estrutura, sem nada, só pela vibração do cristal. Então, reforçando o que vocês todos estão comentando, a importância disso, né? E o nosso processo, as pessoas dizem, mas espiritismo, doutrina, mediunidade, não tem nada comprovado. Não, está tudo muito comprovado, documentado, né? E, aliás, só fazer já que eu fui provocado, fazer um parênteses aqui, né? Tem um opúsculo que eu gosto muito, do trabalho feito na Inglaterra, quando foi se pesquisar, né, a mediunidade, toda essa fenomenologia que Kardec descreve, né? E se comprovou que é verdade, está publicado, é um livro bastante interessante, né? E as pessoas negam porque não querem ler, não querem estudar, né? É mais fácil negar. E aí eu peguei ainda mais um pedacinho do Missionários da Luz, que ele vai descrever, né? André Luiz está observando, numa sessão mediúnica, um psicógrafo trabalhando. E as glândulas do rapaz, né, a glândula pineal, transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam extenso pavio, sustentando a luz mental como chama generosa de uma vela de enorme proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nesse concerto, sob luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados intensos. Microfone. Cadê o microfone? Lógico, para a Edna. Alci, com relação a essa questão da descrição da epífise pineal, né, dessa luminosidade dela, eles chegaram à conclusão de que essa epífise é justamente considerada a glândula da mediunidade. Quer dizer, é ela quem faz essa transmissão entre espírito encarnado e desencarnado. É por isso que Kardec dizia, ou melhor, disse, a mediunidade está no corpo físico e muito pouca gente sabe que é justamente através da glândula pineal. Exato. E isso é fundamental porque é aquela percepção que o Hermínio nos traz, né? Essa comunicação se facilita porque o espírito não ouve pelos ouvidos, não vê pelos olhos, ele recebe o impulso elétrico diretamente na sua glândula, através desses cristais, e isso vai direto por córtex, por perispírito. Exatamente. Então você tem ali uma clareza na visão. Então é bacana isso, porque complementa um pouco o que o Hermínio traz. Né? Pois é, mas as pessoas acham muito estranho quando Kardec diz que a mediunidade está no corpo físico, né? Sim. Então, mas aí tem que aprofundar o estudo justamente para chegar a esse ponto. Está completamente comprovado o que Kardec disse, exatamente. Nesse instante vi que o médium parecia quase desencarnado. Quer dizer, outra coisa que Hermínio descreve, né? O médium se afasta, né? Tem uma experiência fora do corpo, quer dizer, ele relaxa, ele libera o corpo físico, né? Ele se projeta no mundo espiritual para dar espaço para o espírito comunicante. Nesse momento, nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido, porque ele está olhando o perispírito agora, ao meu olhar. Tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às radiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sob o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar
as fibras inibidoras, evitando, quanto possível, as interferências do aparelho mediúnico. Então, a gente explorou aí com riqueza, usando a literatura e os nossos pesquisadores, esse processo, né, que está centrado no corpo físico, e como, em desdobramento, a gente facilita a comunicação, e como nossos mentores, né? Você vê aqui que Alexandre aproxima para inibir a ação do médium, para ele não atrapalhar no processo de comunicação. Então, é um processo muito complexo, muito bem trabalhado. Bom, aí voltamos para Hermínio, fiz aqui a minha digressão, fim do intervalo que impuseram a disposição do ensinamento. Não, ainda continuo. Alexandre continuou. A epífise preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, quer dizer, a nossa conexão com o alto, os quais ligam as existências umas às outras. Nós temos acesso àqueles arquivos de memória que estão no inconsciente da encarnação passada, nas sequências de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Aí voltamos para Hermínio. A moça, aquela moça que apareceu para Regina, estava deprimida, infeliz, logo se percebia. Queixava-se muitas coisas, mas principalmente de sua aparência física, ela estava incomodada. Achava-se feia e se mostrava obviamente descontente consigo mesma por isso. Declarou ainda que viera até ali porque se sentia muito entediada, cheia mesmo daquela vida sem graça. Regina propôs-lhe que ficasse à vontade e procurou confortá-la, dizendo-lhe que afinal ela era uma mulher jovem, estava bem e tinha ainda muito futuro pela frente no plano em que se encontrava. Muito preocupada com a sua aparência, ela chegou a um espelho, ajeitou-se um pouco e comentou: "Veja o meu cabelo como está horrível." Regina não se lembra como terminou a inesperada visita e nem ficamos com elementos na historinha para saber se a moça era um espírito desencarnado ou alguém encarnado que ali viera em desdobramento para uma palavra de desabafo. A questão é antiga. Os mesmos perguntadores de sempre questionavam Joana d'Arc, desejosos de saber se os espíritos que ela via estavam vestidos ou não. Sua resposta continua atual, válida e perfeita. O senhor acha que Deus não tem como que vesti-los? Porque isso é uma pergunta sem nenhum propósito, né? Kardec narra o caso do espírito que se manifestou exibindo sua tabaqueira. Né? Está lá no Evangelho, o Senhor aparece cheirando rapé com uma tabaqueira, né? Não necessariamente que continuasse a tomar o seu rapé no mundo espiritual. É que ele quis trazer um testemunho objetivo de sua identidade, quer dizer, ele queria ser identificado. Isso é uma coisa muito comum, porque nós, quando já temos uma certa capacidade intelectual e desenvolvimento espiritual, nós moldamos o nosso perispírito de forma que aquele interlocutor nos reconheça perfeitamente, né? O importante aqui é a naturalidade, o realismo do fenômeno de vidência, a conversa entre as duas, o gesto muito feminino da mulher desgostosa consigo mesma, que vai ao espelho, ajeita os cabelos e dele se queixa pelo abandono em que estão. Enfim, uma pessoa deprimida vivendo um estado de insatisfação e desencanto, que vai em busca de alguma compreensão para os seus problemas pessoais. A gente, nos diálogos aqui, percebe muito claramente esse tipo de obsessão, né? É um espírito que está entediado, está incomodado com alguma coisa e encontra um ambiente que afina com ele. Então ele se instala ali, né? Ele não é um obsessor clássico, daquele que tem questões antigas, reencarnatórias, né? Ódios mortais, está em processo de vingança. Não, é um desocupado que está se sentindo incomodado com a vida, se sentindo infeliz, insatisfeito e por sintonias vibratórias, enquanto um ambiente adequado se encosta e fica ali perturbando. Daí a importância para nós do orai e vigiai, né? No contexto da vida, talvez desprezíveis, mas para ela, que os vive e lhes sofre a pressão, tornam-se de importância e significado transcendentais.
Provavelmente saiu dali mais consolada. É o que nós acabamos fazendo aqui, né? Quando nós mostramos a esse espírito que ele tem oportunidades superiores e maiores que aquela de ficar ali, né, perturbando. Provavelmente saiu dali mais consolada. Onde quer que esteja, ainda agora, e receba a nossa contribuição de afeto e carinho. E aí eu peguei um pedacinho do Evangelho, num diálogo de Kardec com São Luís, e ele fala o seguinte: citamos um caso de aparição do espírito de uma pessoa viva, né? Um desdobramento. Esse espírito tinha uma caixa de rapé, do qual tomava pitadas. Experimentava ele a sensação que experimenta um indivíduo que faz o mesmo? E São Luís responde a Kardec: não, não, taxativo, não. Aquela caixa de rapé tinha a forma da que ele se servia habitualmente e que se achava guardada em sua casa, que era a dita caixa, o que era a dita caixa nas mãos da aparição, né? Daquele desdobramento? Uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada como realmente foi e não tomassem a aparição por uma alucinação devido ao estado de saúde evidente. O espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença, da sua visita. E para isso tomou as aparências da realidade. Isso está no Livro dos Médiuns, capítulo 8, 128. E aí eu vou contar um caso muito curioso para vocês. O meu sogro, falecido, desencarnado, ele, no final da vida, né, ele já estava semi-espírita, vamos dizer assim, já começava, né, põe meu nome para caridade, operação no Tupiara, né, mas no início ele negava a doutrina espírita veementemente. Mas tinha um caso que ele mesmo não sabia explicar. Ele alugava uma casa e ele tinha que pagar o aluguel daquela casa e teve uma série de contratempos e ele foi num dia de noite na casa da proprietária para fazer o pagamento. Naquela época pagava-se em espécie, né? Não fazia Pix. Aliás, a Ângela adora fazer Pixes. Aí ele chegou, a senhora o recebeu, aquelas cerimônias todas da ocasião, isso década de 60, e pediu para ele aguardar um pouquinho na sala para que ela fosse resolver um problema qualquer doméstico dela. E veio um senhor, o cumprimentou, deu boa noite, foi bastante simpático com ele e se retirou para dentro da casa. Quando ela voltou, ela falou assim: seu esposo veio aqui e me cumprimentou. Aí ela falou: veio? Um minutinho, por favor. E foi lá dentro, voltou com uma fotografia. Falou: foi esse? Ele falou: foi esse mesmo. Morreu há 1 ano. Mas ele morreu há 1 ano. Há 1 ano. Mas ele continuava não acreditando naquela época em espiritismo. Depois ele mudou, né? Eu usei com ele o critério da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aparências. Seu caso me faz lembrar outros observados no decorrer de nossos trabalhos mediúnicos, ao longo dos anos, como da moça que se apresentava no elegante, mas sorrado vestido vermelho, as unhas cuidadas, mas com esmalte desgastado em alguns pontos. Enfim, uma pessoa que se esforçava por apresentar-se da melhor maneira possível dentro dos seus precários recursos. Quando conseguimos desarmar toda aquela estrutura de vaidade e de artifício, empenhada em nos envolver nas suas malhas, explodiu em lágrimas, revelando toda a angústia que ia na sua alma sofrida e pressionada, joguete de paixões alheias que a utilizavam impiedosamente nas suas tramas secretas. Tinha gravíssimos compromissos perante as leis divinas e por isso estava presa a esquemas aflitivos, como que chantageada ao ponto da degradação, vivendo uma existência detestável. Acolhemos o seu espírito atormentado com muito carinho e compreensão em respeito às suas dores, que eram muitas e antigas. Pediu-nos perdão pelas tentativas de envolvimento e referiu-se à sua aparência física, aquele vestido horroroso, o único que tinha, as mãos maltratadas, os cabelos mal cuidados. Um caso típico de uma obsessão umbralina, né? Ela estava submetida a uma falange do mal que usava como usa dezenas de centenas de espíritos sofredores para o seu objetivo
de trazer a desarmonia, né? Outra nos dizia ainda há pouco que passaram um tempo que não tinha como avaliar, servindo a uma organização tenebrosa. Aí é um umbral mesmo, a descrição clara do umbral, né? Onde até a tortura era empregada. Não sei se vocês lembram, aconteceu na casa espírita, né? A maneira de manter a lealdade era a tortura, né? Que se usava com aqueles espíritos, tortura de todas as naturezas, né? Para corrigir e punir recalcitrantes. Não estava lá porque queria, e sim porque não ter para onde ir, pois estivera antes à mercê de seres ainda mais impiedosos e implacáveis, em ambientes ainda mais terríveis, dado que fora assassina e suicida, né? Então, Memórias do Suicida, nós sabemos muito bem o que essa irmã estava passando, né? Além do mais, utilizavam-se de pressões contra uma jovem encarnada que em outros tempos fora sua filha, para obter dela serviços lamentáveis. Uma das suas queixas era com relação à sua aparência. Logo depois de recolhida pelos nossos amigos espirituais, diz ela, tomou um banho, coisa que não sabe há quanto tempo não fazia, e trocou de roupa. Era um alívio, né? Isso tudo foi uma terapia. Na verdade, ela nem tomou banho, nem trocou de roupa, mas reequilibrando-se energeticamente, ela consegue plasmar situações melhores no seu perispírito, né? Era um alívio, sentia-se, afinal, livre, limpa e decentemente vestida, ainda que com simplicidade. Antes, informou-nos, a sua aparência era de uma megera em trapos e mal cheirosa. Voltava a ser gente, ainda que longe de estar pacificada e livre de suas angústias e de sua revolta, que é perfeitamente compreensível. Então ele está descrevendo um caso aqui típico de uma ação umbralina, né? Aí eu fui a Gênesis, capítulo 14, os fluidos, que Kardec trata muito bem lá. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. Então, o que aconteceu com ela, né? Ela sentiu que tomou banho, mudou de vestido e tal. Na verdade, ela foi reequilibrada, né? Houve doação fluídico pesada para ela, uma transfusão energética que permitiu que ela pensasse melhor, sintonizasse melhor, se visse melhor, né? Em função daquela injeção de fluidos. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível ao encarnado que possua a vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo na época em que o segundo o conheceu. Então, se nós temos essa capacidade e eu quero que alguém me reconheça, eu vou plasmar meu perispírito com o objetivo de criar, né, como foi o caso do desdobramento da caixinha de rapé. O senhor queria que a senhora doente identificasse a sua visita, ela identificou plenamente, então ele deu áreas de realidade. Então ele teve o trabalho de modelar fluidicamente todo aquele ambiente para garantir o reconhecimento. Kardec nos descreve isso na Gênesis, né? Embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Quer dizer, você pode escolher a encarnação que você quer se apresentar, né? Claro que nós estamos falando de espíritos com um certo desenvolvimento mental. Apresenta-se com vestuários os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha então. Um decapitado se apresentará sem a cabeça. Não quer isso dizer que haja conservado essas aparências. Certo que não, porquanto como espírito ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado. O que se dá é que, retrocedendo o seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, seu perispírito lhe toma instantaneamente as aparências que deixam de existir, logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. E a gente começa a entender as crendices populares, né? A mula sem cabeça. Então, porque as pessoas confundem as suas visões, né, da espiritualidade com a realidade e plasmam uma historinha, né? Tem casos, né, como a gente citou, do próprio Divaldo, que não conseguia identificar com clareza um desencarnado. Então, para o grande povo, para a grande população, que não tem muita cultura, isso começa a ser realidade absoluta, né?
deixa eu desistir logo daquele. Se, pois, de uma vez ele foi negro e branco, de outra apresentar-se-á como branco ou negro. Ele escolhe, né? Mulher, homem, baixo, magro, conforme a encarnação a que se refira, a sua evocação e a que se transporte o seu pensamento. Por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Um avarento manuseará ouro, um militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, né? Um cheirador de rapé, a caixinha de rapé, um lavrador a sua charrua e seus bois, uma mulher velha a sua roca. Para o espírito, que é também ele fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como eram no estado material para o homem vivo, mas pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a deste. Então, a gente começa a entender aparições. Voltamos agora para Hermínio, tá? Esse é o realismo que se desdobra ante a visão dos médiuns. Para Regina, viraram rotina, episódios semelhantes. Lembra-se ela do tempo em que não era informada sobre a doutrina espírita. Via espíritos sem que soubesse que se tratava de gente desencarnada. Para ela, eram pessoas comuns, e nas escolas em que lecionava, chegava a pensar que eram funcionários da casa. Só passou a perceber que havia algo estranho naquelas cenas e aparições quando notou que só ela as via. Às vezes eles surgiam em plena sala de aula como se acabassem de atravessar uma das paredes ou portas fechadas. Mas esses detalhes só começou a perceber mais tarde, pois, a princípio, não lhe ocorria especular como aquelas pessoas haviam entrado. Talvez não os tivesse visto abrirem a porta, pensava, dado que os tinha por pessoas reais, funcionários da própria escola que ali estavam por alguma razão específica. Quando se dispunha, contudo, a interromper a aula para atender o inspetor, né, e aí entre aspas, que acabara de entrar, percebia a perplexidade dos alunos, que lá estavam, vendo ninguém estranho ali. E é o caso que a gente citou do Divaldo, que ia atender no balcão dos aposentados o desencarnado, né? Para evitar tais incidentes, ficou mais atenta e reservada, somente se dirigindo a alguma pessoa que entrasse na sala durante a aula depois de certificar-se que era gente mesmo. É engraçado essa frase, né? Gente mesmo. Ou quando um outro aluno lhe chamava a atenção para o fato de que o inspetor estava à porta e queria falar-lhe. Aí realmente era um inspetor, né? Numa dessas escolas havia um espírito que se fazia sempre o mesmo trajeto seguindo pelo corredor lateral. Era um homem baixinho, corpulento e estava sempre de guarda-pó branco. E o que a levava a tê-lo como um inspetor desconhecido que servisse a outra ala do colégio. Se, porém, se aproximasse da sua sala, ela interrompesse a aula para falar, ele desaparecia, misteriosamente. Eram frequentes suas aparições, sempre da mesma maneira e sempre em torno daquela sala. Quando as crianças perceberam as dificuldades de Regina com ele, começaram a brincar com a professora falando do inspetor fantasma, que a rondava. Um dia, Regina identificou o fantasma do guarda-pó. Ele estava num velho retrato, em que figuravam administradores e servidores do colégio. Era o antigo proprietário, fundador e diretor do colégio, desencarnado há muito. Talvez estivesse ali a ver se tudo ia bem como ele queria, né? Infelizmente, ele estava ali preso no corpo, né? Sem corpo físico, preso na realidade material. Acontece conosco com muita frequência. O item 12 é essa convivência, né? Ele vai trabalhar sobre isso, a convivência da Regina com esses espíritos. Como também havia os brincalhões, que escondiam suas coisas e só indicavam o lugar em que se encontravam depois que ela, já impaciente da procura infrutífera, ficava brava. E aí brava também, quote, né, entre aspas, com a brincadeira de mau gosto. Nessa oportunidade,
surgiu um deles à sua vidência e, depois da bronca que levava, desculpava-se humildemente, desarmando-a. Ora, não precisa ficar zangada. A gente estava só brincando. Mas será que não tem mais o que fazer? Reclamava ela, fingindo-se zangada. Não eram, contudo, maldosos, e em mais de uma ocasião prestaram-lhe pequenos favores, como mostrar o lugar onde estava algo que eles não haviam escondido, mas a Regina não sabia onde estava. Boa gente, ainda que um tanto irresponsável, né? Quando a gente vê a nossa, né, a categoria de espíritos, são aqueles espíritos sem nenhum propósito de seriedade, zombeteiros, né? Estão naquela escala inferior de Kardec, na última classe. Apesar das suas juras de não fazer mais, eles continuavam a praticar de vez em quando. Um deles até amparou a Regina, esse é um caso interessante, evitando que ela caísse escada abaixo quando descia um viaduto. O espírito segurou-a pelos cotovelos até que ela pudesse equilibrar-se sobre os pés. Como? Pergunta Hermínio. Só perguntando a ele. Certamente, a Regina, como médium, né, doou fluidos, ele manipulou os fluidos dela e foi capaz de fazer isso. Eu vou voltar um pouquinho, dar um retorno no início, né, no caso da Inglaterra que eu falei. Isso foi muito usado por William Crookes, né? O experimentador da Inglaterra foi o William Crookes, e ele usou uma metodologia bastante rigorosa para comprovar, e a fenomenologia que ele escolheu estudar, no caso, era materialização. Então, o que o William Crookes fez com Kate é que ele dialogava com ela, e durante esse processo ele botava um balde de parafina fervendo e pedia que ela mergulhasse ou o pé ou a mão ali dentro e ficava conversando. Durante esse processo em que eles dialogavam, ele desligava o bico de Bunsen que alimentava ali a parafina quente e ela ficava conversando, a parafina endurecia, ela acabava a desmaterialização e ele moldava perfeitamente a mão, o pé dela e tal. Prova incontestável, né? Então, é muito interessante, o livrinho vale a pena, está disponível na internet, em PDF, sobre as experiências de William Crookes, e muito interessante, porque quando William Crookes ele era presidente da Real Academia de Ciências de Londres, foi convidado a fazer esses experimentos, porque os ingleses detestavam o processo de espiritismo que havia na França, mesa girante, livro dos espíritos. Então, eles queriam provar que Kardec era um embusteiro e convidaram William Crookes para fazer esses experimentos. E o William Crookes concluiu, né, e publicou que tudo era verdade e mostrou o exemplo, e mostrou inclusive os moldes da mão da Kate e tal, aquela coisa toda. E só para vocês saberem o desfecho dessa história, ele foi demitido, porque concluiu que Kardec estava certo. Você vê como as mentes são cegas, né? E aí vou fazer uma brincadeira que eu gosto, porque o experimento científico do William Crookes foi fantástico, é maravilhoso. Se vocês estudarem, ele usou metodologia científica rigorosíssima e comprovou tudo que Kardec falou no Livro dos Espíritos sobre manipulação fluídica, com muita clareza e tal. E por que eu tenho essa enorme admiração por William Crookes? Não é porque ele fez esse trabalho científico importante, que eu gosto, mas porque a esposa dele chamava-se Nelly. Então acho ele um gênio. Eu próprio, Hermínio, tive certa vez uma experiência semelhante que nunca soube explicar. Era ainda adolescente e viajava diariamente de trem a uma cidade vizinha, onde cursava o ginásio. Certa vez, num movimento imprudente e desastrado, ao passar de um carro para o outro com o trem em movimento, os vagões de passageiro ligavam-se por uma pequena varandinha aberta, tropecei no ponto crítico da passagem e já despencava meu corpo entre os dois carros para ser triturado lá embaixo, quando senti como se me agarrassem por baixo dos braços e me pusessem novamente em pé, fora de perigo. Certa vez estava Regina com forte dor de cabeça, ainda tinha aulas para dar, das 5 da tarde às 9 da noite, e pensava, meu Deus, como vou trabalhar com esta dor terrível? Mal acabara de pensar, surgiu na sala uma mocinha, aparentando 15 ou 16 anos,
Vinha acompanhada de uma criança, um menino de 2 ou 3 anos presumíveis. Ela aproximou-se, sorriu e disse: "Vou dar um jeito na sua dor de cabeça." Convidou a Regina a deitar-se no sofá e colocou a mão sobre sua testa. Regina morava nessa época em um pequeno apartamento conjugado e providenciaram uma divisão com cortinas, de pano, só para separar. Enquanto recebia os passes da mocinha, observava preocupada que o danadinho do garoto subia pela cortina acima até a sanifa, que deve ser, não pesquisei o que é isso não, mas deve ser o suporte da cortina, e se deixava escorregar pelo pano abaixo. Não se conteve e falou: "Menino, desce daí já, você vai acabar derrubando essa cortina." A mocinha parecia não dar a mínima importância ao caso, sorriu e continuou o seu trabalho. Regina, já aflita, pediu sua interferência junto ao endiabrado pirralho. "Manda ele parar com isso, vai acabar com a minha cortina." E ela, muito calma: "Deixa ele brincar, pode deixar que não vai acontecer nada com a sua cortina." Só então ocorreu a ela que eles eram apenas espíritos e comentou: "É mesmo. Tinha me esquecido." Depois disso, a moça deve tê-la feito dormir, porque acordou cerca de 20 minutos depois, novinha em folha, e foi trabalhar. Curioso, né? Por que esse espírito se apresenta como 15 e 16 anos? Tem alguma razão didática importante na relação com Regina que fez com que ele se apresentasse, Certamente é uma escolha não ocasional e que tinha uma razão. É um espírito milenar que certamente foi uma velhinha muitas das suas encarnações, mas resolveu apresentar só isso? Caramba, só faltam 4 minutos, obrigado. Então tá. O aquecimento. Episódios como esse e outros no início deste livro foram como que a fase de aquecimento de Regina para o trabalho que a esperava. Ela nem se apavorou com a mediunidade nascente. A rigor, nem sabia que aquilo se chamava mediunidade, Ela era um médium intuitivo. Nem se deixou fascinar pelos fenômenos. Considerava-os como coisas que aconteciam. E, por muito tempo, não sabia distinguir gente encarnada de gente desencarnada. Era tudo gente para ela, e não é mesmo? Logo que percebeu o significado de tudo aquilo, tomou a decisão acertada, orientada, como vimos, pelo seu amigo espiritual, que a princípio era apenas uma voz, depois passou a escrever pelas suas mãos e, afinal, manifestou-se a sua visão, ainda que em raríssimas oportunidades, tão discreto e cuidadoso que ela não sabe até hoje descrever as suas feições, apenas a sua aparência física. E nós vamos para o 13, que é o finalzinho, mas como faltam 4 minutos, eu não vou atrasar os nossos trabalhos, eu termino semana que vem, tá? Então, nós temos que parei aqui no 13, na verdade eu vou até o 14, então tenho mais 2 itens para explorar. Prometo não contar histórias e a gente encerra. Boa noite, muito obrigado. A palavra é sua, Dionísio.